Nosso segundo recado, acessa o nosso site, www. Puta que pariu. Porra, velho. Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mundo Metal. Esse aqui é o nosso novo quadro, História em 10 Tópicos. E nós estamos aqui hoje com o Daniel e com o Didio. Fala, galera. Salve. Prazer estar aqui com vocês de novo. E nós vamos contar um pouquinho sobre a história do Halloween, se utilizando de 10 fatos importantes que aconteceu na carreira dos alemães. Fica aí que é depois da nossa vinheta. Olá, pessoal. Antes da gente começar o nosso novo quadro, História em 10 Tópicos com os alemães do Halloween, vamos aos nossos recadinhos básicos. E o primeiro deles, você já sabe qual que é. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nosso segundo recado, acesse o nosso site www.mundometalbr.com. Lá você vai ter acesso a resenhas, notícias, artigos, matérias, indicações, tudo que você imagina sobre o mundo do rock e do heavy metal está lá no nosso site. Nosso terceiro recado é que na descrição desse vídeo estão todos os nossos links oficiais, inclusive os links dos nossos parceiros. Dá uma olhadinha aí na descrição, segue a gente lá em todas as redes sociais e segue também os nossos parceiros. E o nosso quarto e último recadinho é a nossa nova página do Facebook. Você consegue achar ela lá através do @MundoMetalOficial. Essa é a página que a gente vai estar utilizando a partir de agora. A página antiga a gente vai tirar do ar em breve. Então, para você continuar recebendo as notificações, continuar acompanhando o nosso conteúdo, é essa página aí que você tem que curtir e seguir. Fechou? Então, vamos lá. Halloween. 10 fatos marcantes que definem a carreira do Halloween. A gente vai conversar com vocês sobre esses 10 fatos. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro tópico, que são as curiosidades sobre o Gentry, que é a banda pré-Halloween. Essa banda ela foi formada lá em 1978 pelo Kai Hansen e pelo Pete Silk, e a gente até comentou em um outro vídeo, que a gente gravou uma resenha do Gamma Ray, né, Dan? Que tem algumas coisas bem interessantes. Essa banda ela foi o embrião do Halloween, depois do Kai Hansen e do Pete Silk se juntar a ela, eles já encontraram o Ingo Schwarzenberg, acho que é esse o nome. Quando o nome é difícil, como que a gente faz? Silva. Sempre da Silva. Ingo da Silva. Ingo da Silva, exato. Eles já encontraram o Ingo na bateria e o Marcos, que também tem outro palavrão, Marcos Grosskopf. Também da Silva, pode ser. Também da Silva. Da Silva 2. E aí só lá em 81, se eu não me engano, que eles mudam o nome duas vezes. Uma para Iron Fist, a outra para Second Hell, e só depois se torna Halloween. E quando a banda passa a se chamar Halloween, é quando o Pete Silk sai da banda e vai lá para os Estados Unidos estudar produção, e aí entra o Michael Wakert. Então, por isso que as pessoas dizem que o Kai Hansen é cofundador do Halloween junto com o Michael Wakert. Mas, na verdade, a banda já existia com outro nome, com a fundação do Kai Hansen e do Pete Silk. Tem umas coisas bem interessantes sobre o Gentry, que são algumas músicas que eles utilizaram, tanto para o Walls of Jericho, como algumas músicas que ficaram no limbo e depois foram utilizadas por projetos posteriores do Kai Hansen, que é o caso da Heading for Tomorrow, que já existia na época do Gentry, e depois foi batizar o primeiro álbum do Gamma Ray quando ele sai da banda. E a outra música que já existia e também foi batizar um projeto do Kai Hansen é Iron Savior, né, quando a banda lança o debut em 1997, o nome da música, o nome da banda veio dessa música que já existia na época do Gentry. E essa da Heading for Tomorrow, acho que é a mais famosinha aí dessas partes aí, porque como o Gamma Ray teve um impacto quase tão grande quanto o Halloween, e também foi uma banda que eu acompanhei mais, você
passando pelos sites e revistas e entrevistas e tal, você acaba esbarrando com essas informações. Mas não deixa de ser um fato legal, né? Você saber que uma música que é tão importante, por exemplo, no caso da Heading for Tomorrow pro Gamma Ray, porra, é nome de música, nome de disco, você vê que ela já é uma coisa, já tá no embrião, né? Lá atrás, né? Ô, Didio, sabe o que eu fico imaginando, cara? O que se passou na cabeça do Pete Silk? Que ele tava ali com o Gentry e achou que não ia dar em nada, foi estudar produção e de repente o Halloween... Eu acho que ele jamais vai dizer isso, né? Mas a gente acredita que no fundo bateu aquela coisa, puxa vida, o que eu fiz, né? Mas aí o futuro reservava também coisas boas, porque independente do Iron Saber, na minha concepção, tá? Não ter talvez o mesmo peso de nome do Gamma Ray ou do Halloween, nós estamos falando de uma banda sensacional, né, cara? O Iron Saber lançou discos excelentes. Eu sou meio suspeito para falar, eu gosto muito da discografia do Iron Saber, e além do mais, eu ainda sou, assim, fãzaço, assim, do Pete. E só para deixar aqui registrado, outras músicas que foram utilizadas dessa fase pré-Halloween foi a Murderer, a Metal Invaders, a Gorgar, a Save Us e a Victim of Fate. E interessante que a Save Us, ela só foi gravada com o Michael Kiske já na banda, né? Ela não foi utilizada no Walls of Jericho. Acho que no EP. Sim. E aí a gente tem, partindo como Halloween, Michael Way, já na banda, tem o lançamento do EP e do Walls of Jericho, eles fazem a turnê, e aí a gente entra no segundo tópico, né? Que é o Kai Hansen deixando os vocais para se dedicar à guitarra. O Kai Hansen, ele para mim, ele tem eu não acho o vocal dele de todo ruim, tá? Principalmente pro Gamma Ray. Muita gente, não, mas eu preferi o Ralph Shippers e blá blá blá. Cara, Ralph Shippers é um monstro perto do Kai Hansen. Mas para mim, o Kai Hansen, ele tem a mesma particularidade do Dave Mustaine na voz. Entendeu? Não é uma voz que você diria, nossa, que técnica, esse cara canta muito, mas encaixa perfeitamente no som das suas bandas. Mas sim, cara, o salto do vocal do Kai Hansen pro próximo vocalista aí, cara, é absurdo. Então não tenho o que dizer. A técnica é superior, o alcance é superior, o timbre é maravilhoso e, porra, caiu como uma luva. Essa é a luva perfeita, entendeu? Cai como tem que cair mesmo. Só fica um pouco mais melodiosa. Sim, mas... Na época do Kai Hansen era mais agressivo, né? Isso aí, mas tem uma outra curiosidade nesse tópico, porque a gente pensa, quando sai o Kai Hansen dos vocais e entra o Michael Kiske, a gente pensa que o Michael Kiske foi uma escolha óbvia, mas não. O Kai Hansen tentou primeiro o Ralph Shippers. E o Ralph Shippers não aceitou porque ele estava ocupado com o Tyrant Pace. Né? E aí, não sabia, cara. A segunda opção é o Michael Kiske. Não sabia. É mais um caso daqueles, porra, será que o cara imaginou no futuro? Porra, podia ter sido vocalista do Halloween. Entendeu? Apesar de que ele teve projetos muito bons. Teve o Gamma Ray e depois teve o Primal Fear, né? Mas, porra... Você ia ser a linha de frente do metal melódico, né, cara? E você consegue imaginar, Didi, os Keeper of the Seven Keys com os Shippers nos vocais? Cara, a gente se acostumou muito ao Michael Kiske, né? A gente se acostumou muito ao Kiske cantando, e aí, quando você tem o Kiske, você também tem uma dificuldade de fazer comparações, né? Porque é o que o Dan falou, o Kiske, ele cai no Halloween, perfeito, como uma luva, né? Aquela luva que, ela veio simplesmente, chegou ali, grudou e pronto. E aí você imaginar um outro vocal, mas aí a gente também tem que entender que o Michael Kiske, ele não é único, cara. E eu, um pouco antes da gravação aqui, nós tínhamos falado sobre o Thomas Hetke, do Heaven's Gate, que é um cara que tem um vocal excelente e que também cairia muito bem numa banda como Halloween. Então dá para imaginar assim o Ralph, né? Isso, o Ralph, no Halloween, cara, porque ele vem do Tyrant Pace, né, que é uma banda mais com uma tendência ali mais heavy metal, né, mas ali ele já mostrava um poder de voz, né, ele já usava uns agudos muito fortes ali, lembrando inclusive alguns pontos ali o Judas. Então, o Halloween, ele só iria se adaptar para essa coisa do melódico, do mais melodioso.
Então eu conseguiria... Agora, não me pergunte de quem, qual dos dois eu escolheria, Kiske ou o Ralph. Aí, não me pergunte isso, por favor. Com a dedicação do Kai Hansen nas guitarras apenas, sem ter que cuidar da parte vocal, a gente tem aí o lançamento de 2 obras que praticamente moldaram o Power Metal, né? Que são os 2 Keeper of the Seven Keys, que de início eram para ser um álbum duplo, mas a gravadora ficou ali ressabiada, não sabia no que ia dar, não quis apostar tanta ficha no Halloween, e falou, não, grava um e depois vocês gravam o outro. Mas as músicas elas já estavam ali praticamente todas prontas para ser um disco duplo. Acabou sendo lançado em 2 partes, um em 87 e outro em 88. São 2 álbuns que dispensa apresentações. Eu acho que isso dá para colocar na conta do Kai Hansen estar se dedicando só na guitarra, né? Com certeza. A partir do momento que ele trouxe o foco total para a parte da composição, cara, o Kai Hansen sempre foi uma máquina de fazer música, né, cara? É só você ver a quantidade de músicas que ele fez em todas as bandas que ele já participou, e ele sempre foi um cara, um compositor de mão cheia. Por mais que você não goste de uma música, essa música aqui ela não tem tanto impacto quanto a outras músicas e tal, vai ser muito difícil você chegar e falar, cara, essa música é ruim, essa música é uma merda, puta que pariu, o Kai Hansen mandou mal pra caralho. Não, vai ser muito difícil, entendeu? Porque ele é um cara que tem bom gosto. Eu acho que é por isso que a gente é tão fanzete do Kai Hansen, porque a gente sabe do potencial do cara e do bom gosto que ele tem. Então, porra, a partir do momento que ele consegue focar no Halloween, na parte da composição, cara, aí saem os 2 Keepers. Lógico que ele tem o Veikat, ele tem o Marcos também no baixo, ele tem toda a banda ao dispor dele para poder trazer suas influências e tal. Mas a gente sabe muito bem que quem puxava o carro no início era o Kai Hansen. Então, eu acho que isso dá até para a gente puxar o nosso próximo tópico. Eu vou pedir para o Didio comentar sobre ele, que é o impacto musical que causou a saída do Kai Hansen. Que, como o Daniel colocou, ele era o cara ali que representava mesmo o Halloween musicalmente, né? A gente sabe que o Veikat, ele tinha também muita participação, compunha, eram quase ali meio a meio, né, as composições entre os dois, mas aquela levada do Power Metal que a gente conhece do Halloween veio da mente do Kai Hansen, e quando ele sai o negócio dá uma degringolada, não é isso, Didio? Sim, exatamente. Na verdade, participação especial de Cristóvão, o carteiro. The Postman. Exatamente, Fábio, mas teve uma coisa, né, assim, que na verdade essas trocas, elas são sempre, ela pega sempre o fã de surpresa e é um soco no meio da cara, não adianta a gente dizer que não, porque saiu um cara, que é o que o Dan falou, que trazia toda a parte melódica ali, e além das composições perfeitas para a banda. Para o fã que acompanhou os primeiros discos ali, você, peraí, cara, e agora? Então você fica assim com o pé atrás, mas eu não lembro de ter ouvido ou lido críticas tão ruins em cima da troca de guitarristas, né? O Kai Hansen não era ainda o Kai Hansen. Ele era um cara que depois a gente ia descobrir que a genialidade vinha por parte dele, e quando eles colocam o Roland Grapple era um exímio guitarrista, era um cara virtuoso, então a galera olhou e falou, poxa, trocaram um guitarrista bom por um outro muito bom também. As críticas começaram a vir quando foi lançado o Pink Bubbles Go Ape, que eu não acho um álbum ruim, eu só não acho que ele tem o mesmo nível dos Keepers, mas ele tem ali os seus momentos, músicas como The Chance, Kids of the Century, Back on the Streets, Someone's Crying, Mankind, são músicas muito boas, mas sem dúvida. Ele não tem o mesmo nível, e aí começaram a vir as críticas. Se você compará-lo aos 2 Keepers, cara, bom, aliás, eu acho que poucos álbuns merecem essa comparação. Então, eu particularmente, eu gostei, mas não tem como você não enxergar que ficou uma brecha ali, cara.
entendeu? Apesar do Grapple ser também, como você bem disse, um exímio guitarrista, eu gosto muito do Grapple no Halloween, no Master Plan, acho que ele é um cara, assim, é um músico, cara, excepcional, mas, cara, não teve como, né? A gente percebia que não tinha a mesma pegada que os Keepers. E o disco, na minha humilde opinião, ele não é ruim, mas, cara, não é um disco também que eu goste tanto, né? Eu acho que ali eu já fiquei meio... com o tempo eu passei a gostar mais. Mas mesmo a The Chance, cara, se você parar para lembrar, ouvir novamente e tal, você vê que ela já tem uma coisa mais melódica barra hard, sabe? Já é diferente. Ela é uma composição do Grapple. Sim, pois é, exatamente. Então entendeu? ela tem assim, aquela onda power metal, mas ela não é escrita pelos cabeças ali. Tem. Sim. E aí, assim, exatamente o que eu ia falar. Você tem um momento pisadinha no acelerador dela, sim, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você vê que é uma coisa diferente. É aquele prato que você está habituado a comer, mas é outro cozinheiro que está fazendo. Então você sente aquele gostinho diferente na coisa. Inclusive, Gijo, em discos posteriores aí à saída do Kaihan, a saída do Michael Kiske, já com o Andy Darius no vocal e tal, você tem músicas do Pink Bubbles, você tem uma música do Pink Bubbles contida no ao vivo, que é o High Live. Se você pegar lá, a The Chance está lá. Sim, entendeu? Sim. E é engraçado. Oi, fala. Tem uma curiosidade também. Porque essa música, ela por ser ela mais diretinha, a que lembrava mais a fase dos Keepers, e ser uma composição do Roland Grapple, o Roland Grapple, ele meio que achava que era um clássico que jamais poderia sair do set. E a gente só foi saber disso depois que ele saiu da banda, que os caras abriram, que eles não podiam tirar The Chance do set, senão tinha treta com o Roland Grapple. Mas assim, eu entendo até, apesar de que entraram outras composições do Roland Grapple nos set lists, então assim, não precisava ter esse preciosismo todo. Tem uma balada nesse álbum que eu acho fantástica, que é a Your Turn. Your Turn. Sim, é bem bonita Aquela mesmo. balada é fantástica. E eu gosto muito da Mankind, cara. Eu acho aquela introdução, aquele trabalho de guitarra que eles fazem excelente também. Cara, não é um disco ruim, cara. Não é um disco ruim, definitivamente não é um disco ruim. E é o que o Fábio falou, o impacto não foi quando a gente leu, sei lá, na Road Crew, nem sei se existia Road Crew na época, mas sei lá, na Rock Brigade. Quando você leu que o Kai Hansen saiu e o Roland Grapple entrou, ninguém chegou, puta merda, acabou o Halloween. Nessa época ninguém falou isso. Agora, quando saiu o Pink Bubbles, aí começou a galera a torcer o nariz. Por quê? Porque a sonoridade estava diferente. Só por isso. Nada além disso. Esse é o impacto da saída do Kai Hansen. E esse impacto, ele vai ainda mais adiante, porque sem o Kai Hansen, eles lançam esse disco que recebe críticas, que não vende tudo que eles esperavam que ia vender. E aí, o que acontece? A banda fica endividada com a gravadora. E quando tá entrando dinheiro, beleza. Quando começa a secar a fonte, começa a acontecer o quê? Treta. E foi o que aconteceu. Foram para gravar o Chameleon, já estava uma situação meio ruim entre os integrantes, principalmente entre o Kiske e o Wake, e eles precisavam fazer grana. Então o direcionamento que a gravadora deu para eles é o quê? Faz um álbum comercial. Só que como os caras já estavam meio que um de saco cheio do outro, ninguém sentou junto para compor, ninguém discutiu o direcionamento, ninguém falou, cara, precisamos gravar um álbum que não percam as nossas raízes. Não teve nada disso. Cada um apareceu com 3, 4 músicas ali, músicas que eram praticamente música solo dos músicos, que não tinham nada de cada integrante, Halloween. Né? Virou um Frankenstein. Já que a gente vai fazer um disco comercial, põe essa porra aqui. E aí, um disco que era para ser um disco comercial, para tocar na rádio, ele acaba de afundar a banda no abismo, porque ele vende menos ainda que o Pink Bubbles, a banda se enterra em dívidas, e aí a treta fica insustentável entre o Michael Kiske e o Michael Wake, e o Michael Kiske é chutado da banda. Cara, você...
ao mesmo tempo que você teve com a entrada do Michael Kiske, que você teve aquele impacto, né, da luva, entendeu? Você tem um lançamento de um disco absurdamente abaixo do que até do Pink Bubbles, que era um disco diferente, mas, porra, é outra prateleira se você comparar, tá? E cara, é o que você falou, o disco o próprio Gigi usou esse termo, é uma coxa de retalho, cara. É o Frankenstein purinho, pega o braço de um, a perna de outro, o tronco de outro, o cérebro de outro e tenta ver o que vai dar. Se deu merda no livro, com certeza no disco também vai dar. E foi o que aconteceu, cara. Entendeu? É um disco que ele não tem uma identidade, ele não tem uma unidade. Você não sente... Eu não estou dizendo que todos os discos são unidades. Às vezes você tem nuances diferentes, você tem até climas diferentes. O disco começa às vezes um pouco mais leve e vai para uma pegada um pouco mais obscura. Isso acontece, tá? Vai muito do conceito do disco, da banda e tal. Mas nesse caso aqui do Helloween, cara, porra, o Chameleon é um disco totalmente desconexo. Nada fala com nada. Entendeu? Exato. Nada fala com nada. Imagina o cara resolve convidar todo mundo para jantar, fala que vai ser um jantar de frutos do mar e no final ele tá servindo feijoada com pudim de leite. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, eu lembro quando eu ouvi, eu achei o disco muito ruim na época que eu ouvi. Não tem muito o que falar. Eu vou falar uma coisa para você, cara. Se a gente analisar, eu acho que eu quero a opinião do Didio sobre isso. Se a gente pegar e analisar o Chameleon somente musicalmente e sem olhar que está estampado ali o logo do Helloween na capa dele, você não pensar como um disco de power metal, não pensar como um álbum de heavy metal, você até consegue extrair algumas coisas. Por exemplo, First Time, Giants, I Believe e Music, talvez. Mas tem coisas muito ruins ali nesse meio, cara. Coisas assim que são até meio que vergonhosas, saca? Aquela Windmill. Nossa. E tem mais uma que a gente vai falar daqui a pouco, que eu também acho medonha, mas a pior de todas, eu não sei se vocês concordam comigo, cara. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com vergonha. Crazy Cat. Nossa. Já começa pelo nome, né, cara? Tudo certo pra dar merda. Aquilo é horroroso, cara. Nossa, cara. Cara, eu não vou me prolongar muito, porque vocês já falaram exatamente tudo. Eu só pegando o jantar aí do Dan, foi perfeito. Eu sempre pensei, acho que mais ou menos a mesma coisa que o Dan, só que eu pensei de uma outra forma, Dan. Você tem uma reunião, né, e você fala o Fábio fala para o pessoal do Mundo Metal, olha, nós temos uma reunião, tal hora, em tal lugar, com X pessoas. Perfeito? Perfeito. Todo mundo combina de ir para a reunião, só que quando chega lá, os caras que estão na reunião, um fala sueco, o outro fala polonês, o outro fala grego, e o outro, né, e você é o único que fala português. Então, assim, o que aconteceu? A reunião aconteceu, mas no final das contas, o que você tirou de proveito dessa reunião? Nada. Porque você ninguém se entendeu, né? Ninguém entendeu. Então, o cara que estava... O português ali não entendeu nenhuma das línguas e vice-versa. Então, foi isso que aconteceu. Você só sai com uma conclusão. Não sei falar húngaro, não sei falar sueco, não sei falar alemão. Ou então, a conclusão mais correta. Essa reunião não deveria ter acontecido. E aí, a gente consegue entrar no próximo tópico, porque durante as gravações desse álbum, a gente teve o problema com o Ingo, com o baterista, né? O nosso próximo tópico é justamente a morte trágica do baterista Ingo da Silva. Isso aí. Tem uma música que eu ia criticar e deixei para criticar agora, que é a Step Out of Hell, que essa música é o seguinte, ela é horrorosa, é como se fosse um Bon Jovi, o Helloween tocando Bon Jovi. Nossa. Mas tem uns tecladinhos bizarros ali e tal, mas o que acontece? Essa música é uma música que o Roland Grapple, ele compôs. E o Ingo, ele já vinha há um certo tempo apresentando alguns problemas. E a galera não entendia direito o que estava acontecendo com
próximo com ele. E o Ingo era muito próximo ao Kai Hansen. E quando o Roland Grapple entra, eles começam a perceber esses problemas do Ingo, mas era uma coisa que dava para tratar ainda. Então, o que o Roland Grapple faz? Ele se aproxima do Ingo para tentar cobrir aquela lacuna que o Kai Hansen tinha deixado. E ele consegue fazer isso. Só que aí o que aconteceu? Ele tenta ajudar o Ingo e o Ingo ele é resistente, cara. Ele demora para fazer os exames que ele tinha que fazer. Ele, para quem não sabe, ele sofria de esquizofrenia hereditária. E ele demora muito para fazer esses exames. Os caras já sabiam que ele estava doente. E ele tinha crises, ele tinha alucinações, ele tinha um monte de coisa, e para fugir dessas crises, álcool e drogas. E aí o Roland Grapple escreve a letra de Step Out of Hell baseada no problema do Ingo. Tipo assim, o cúmulo do cara sem noção. E ele pensa que ele tá fazendo aquilo, pô, cara, olha que legal que eu fiz aqui, e o Ingo detesta, cara. O Ingo não queria gravar a música e tal, e a partir dessa música que foi criada, a convivência com o Ingo começa a ficar muito difícil. O Kiss, que ele relata no livro, na biografia do Halloween, teve episódios do Ingo ir pro estúdio gravar o Chameleon vestido como um mendigo, tudo sujo e tal. Então tava um negócio bizarro. E vai agravando, porque depois ele faz o exame, ele pega o laudo que ele tinha esquizofrenia, ele não aceita o laudo, não faz tratamento, mergulha no álcool e nas drogas, e aí ele começa a dar trabalho nos shows. E aí tem um show na Espanha, que ele se joga no chão em prantos, começa a chorar e ninguém conseguia fazer nada com o cara, e eles têm que cancelar o show, e já era o segundo ou terceiro show que eles cancelavam por causa dele. E quer dizer, a banda já estava fodida de grana, lançou um disco merda que não estava vendendo nada, os shows já estavam mais vazios do que eram antes, e aí começa a cancelar show por causa do cara. Então eles são obrigados a afastar ele da banda. É aquele momento em que você automaticamente age como empresa, né? E não, tipo, cara, você é muito bacana como pessoa, mas para entrar aqui no quadro da empresa, cara, não serve mais. Infelizmente você tem que sair. É mais ou menos isso, né? Triste isso, né, cara? Exatamente. Né? E assim, a gente imagina também, não é só para quem é o cara demitido, mas imagina para os caras chegarem também ao Ingo, né, e explicar isso para ele, tentar explicar para um cara que já não estava entendendo mais nada, né, cara? Então, a gente imagina o pesadelo que o cara viveu também nesse momento, né? Exato. E aí a saída dele da banda é um total desastre, né? Porque apesar dele realmente não estar bem, era um cara que ele tinha o Halloween ali como a família dele, apesar da família estar ali com problemas. Era uma família disfuncional, mas era a família dele, né? Exato. E aí eles não tiram ele da banda em definitivo, eles afastam ele por um período indeterminado para ele se tratar. Mas ele não vai se tratar, ele se reaproxima ali dos irmãos, que ele também tinha uma relação meio estranha. Conturbada, né? E aí se acaba de se afundar no álcool e nas drogas, e aí em 94 o pai dele morre, que era onde ele estava se agarrando ali. Aí ele não aguenta. E em 95, comecinho de 95, ele vai numa estação de trem lá em Hamburgo e se joga. Um cara com um puta de um potencial. Anos, cara. Porra, outro dia, Fábio, sabe o que é engraçado? Eu não sei, cara. Às vezes eu acho que é a porra do nosso celular ouvindo mesmo as conversas que a gente tem, né? Porque a gente tava falando sobre Halloween, né? Começamos a falar sobre fazer esse novo programa aqui do Mundo Metal, né? E do nada no meu YouTube apareceu vídeos de câmera de bateria do Ingo, cara. Caramba. De uns 2 ou 3 shows, assim. E aí eu fiquei vendo. E assim. Ele era bom, cara. Era bom pra caralho. Lógico, eu acho que, por exemplo, quem entrou no lugar dele era muito melhor do que ele. Mas ele não era um cara que. Ele era um pouco mais limitado, vamos dizer assim, mas ele não era um cara ruim, entendeu? Mas ele teve uma coisa que foi essencial, porque se você perguntar para qualquer pessoa quais os discos que criaram o Power Metal do jeito que a gente tava conhece, lá. São os Keepers. Então aquela pegada dele nos Keepers foi o que todo mundo reproduziu depois.
Sim, com certeza. Não, então ele tinha um estilo dele que foi fundamental para a criação do gênero. E Fábio, uma das grandes características do Power Metal, além do vocal melódico, além das guitarras é a bateria. É o lance de você entrar no pedal duplo varietado, entendeu? Com aquelas viradinhas e tal. Então, assim, é muito da identidade que foi criada com os Skippers, né? Cara, se deve ao Ingo. Então, assim, quando eu falei que quem entrou no lugar era melhor que ele, eu falei só em nível técnico. Agora, em nível de importância, cara, não tem nem o que falar. E aí a gente já consegue entrar no quinto tópico, né? Que é o renascimento com o Andy Darius, que traz aí a adição do hard raiz. Aí a galera pode olhar e falar, porra, hard? Halloween? Cara, o Andy Darius, ele vem de uma banda de hard, que é o Pink Cream 69, né? E ele traz muito dessa identidade hard pro Master of the Rings, pro The Time of the Oath, pro Better Than Raw. Se você ouvir músicas como Why, Perfect Gentleman, A Million to One, Anything My Mama Don't Like, Hey Lord, são músicas ali que podiam estar num álbum de hard rock, né? E ele traz essa mescla. O Halloween vai buscar o baterista do Gamma Ray, que era a banda do Kai Hansen, né? O Ali Kush. O Roland Grapple se mantém, e aí acontece toda aquela reformulação. E, cara, sejamos justos, né? Os primeiros álbuns com Andy Darius são sensacionais, cara. É uma puta de uma retomada, né, cara? E uma coisa que é engraçada da gente falar, a gente associa muito a vinda do Andy Darius a essa adoção da veia hard, né? Mas o próprio Roland Grapple, ele tem uma veia hard forte, cara. Entendeu? Tanto que as composições que os dois se envolveram são exatamente essas composições aí que você tem essa pegada mais hard. E se você pegar todas essas músicas que o Fábio falou aí e botar num disco, é um puta disco de hard, cara. Entendeu? Não é demérito. Porque vocês têm que ver o seguinte, a banda estava vindo de um lançamento totalmente perdido. Então, a partir do momento que você traz uma identidade de volta para a banda, você traz um caminho, e foi um caminho foda, porque, porra, o Master of the Rings é maravilhoso, é um disco foda demais, cara, entendeu? Então, não tem como você criticar esse álbum por ele ter uma veia mais hard ou qualquer coisa assim. Lógico, teve gente que chiou porque não gostou do vocal do Andy Darius porque era fã do Michael Kiske. Teve gente que chiou... Oi, fala. Mas devido à qualidade totalmente duvidosa do Chameleon, quando vem o Master of the Rings, a galera olha e fala, porra, tamo no lucro. Abraçou. Dá pra falar, ô Didio, que com a entrada do Andy Darius, a gente resolve o problema de composição, que tava faltando desde que o Kai Hansen tinha saído da banda, não tinha aquele cara que era um compositor nato e tal. E uma coisa que eu observo, não sei se você tem a mesma percepção que eu, a gente troca aquelas músicas que são totalmente Kai Hansen, tipo I Want Out, Future World, que é aquela levada power mais alegre, e aí o Andy Darius substitui essa levada com aquela levada hard, mas você tem um foco na banda de novo. Cara, o Halloween ganhou muito com a entrada do Darius. Eu vejo esse disco, o Master, principalmente, ele chega não só como um novo disco do Halloween e chega também não como sendo o novo vocal do Halloween. Não, ele busca exatamente isso, cara. A qualidade sonora que o Halloween não vinha apresentando, tanto em músicas quanto em composições, né? E o hard tá lá sim, tá lá pro cara que diz, não, vocês estão ficando loucos, de repente pode ser que alguém tenha... Ouve Perfect Gentleman. Exatamente. Não, e eu sempre digo o seguinte, cara, quando você for... Eu tenho o costume de fazer isso, acredito que nós três aqui, quando ouvir um disco, cara, ouça o disco, mas assim, e se concentre apenas naquilo que você está ouvindo, de preferência ninguém por perto falando, né, em silêncio total, e você vai enxergar muitas coisas dentro de um determinado disco. E é exatamente isso. O hard, ele tá... Porque o Andy Darius, ele vem de uma banda hard, que aqui no Brasil
não era muito grande, não fazia sucesso, mas na Alemanha, o Pink Prince 69 é uma puta de uma banda. Eu já falei isso numa live, e só para encerrar a minha linha de raciocínio, eu digo, uma coisa bacana que aconteceu na entrada do Andy Darius no Halloween foi que ele não se preocupou em ser o novo Michael Kiske. Ele veio para ser um vocal do Halloween e levar o Halloween para outro patamar. E, cara, ele conseguiu muitíssimo bem. Sim. Ô, Fábio, eu para mim, não é exagero nenhum a gente dizer que o Halloween retomou o rumo deles com um clássico. Para mim, principalmente se for pegar os 4 primeiros discos do Darius, o Master of the Rings e o Time of the Oath são discos clássicos. O Better Than Raw, para mim, ele tem algumas oscilações que não deixam ele na mesma prateleira, assim como o The Dark Ride também. Ele tem algumas questões ali que deixam esses discos em prateleiras diferentes do Master of the Rings e do Time of the Oath, entendeu? O The Time of the Oath é o meu segundo favorito da discografia, cara. Bizarro, cara. Eu acho ele fantástico, absurdo. Cara. Fantástico. Além dele ser uma aula de metal, ele é um disco que ele não tem pontos fracos. Até as duas baladas são ótimas. As baladas, só para lembrar, são Forever and One e If I Knew. Sim. Cara, já no Master of the Rings tem uma balada fantástica que é In the Middle of Heartbeat. É maravilhosa. Tem nesse High Live também, uma versão linda, cara. Ele tocando com violão. Isso aí, muito foda. Mas não vamos ser também... Nossa, estão elogiando muito o Andy Darius. Nas músicas do Michael Kiske, ele não segura. Não a mesma coisa, ele tenta cantar do jeito dele, muda muita coisa. E essa era uma das principais críticas da galera mais antiga, que conheceu a banda lá atrás e tal, que criticava o Andy Darius por isso. O problema de você tentar cantar músicas do Michael Kiske é o timbre dele. Ele tem um timbre muito único, cara. É uma parada muito... Eu nunca vi... Eu já vi vocalistas que eu considero melhores do que ele, tá? Mas eu nunca vi alguém com o timbre dele. É uma coisa... Único, né? É bizarra, cara. Você quer ver um cara que tem um timbre aproximado com o do Michael Kiske? O Timo Cotipelto do Stratovarius. Sim. Lembra um aproximado. Pouco, sim. O André Matos, ele não fazia isso no Angra. Mas se você vê ele cantando o Eagle Fly Free no show do Xamã, também aproxima bastante. Mas é uma parada que, não desmerecendo o André Matos e o Timo e tal, o Timo eu acho que é uma coisa mais natural. Eu acho que o que o André Matos fazia no Angra, no Viper e tal, exatamente. O André Matos, quando ele vai cantar uma Eagle Fly Free, ele tenta chegar, é uma emulação. Não, ele chega. Ele chega. Não, o tenta que eu digo que é porque eu não sei, não é o Michael Kiske. Vou deixar até pra galera comentar. Eu não sei se o Michael Kiske chega na Carry On. Ah, não chega. Porque eu vou te falar uma coisa. Abusados falsetes. Olha, eu acho o Michael Kiske um puta de um vocalista, um dos melhores. Mas eu nunca vi um cara cantando Carry On igual o André Matos. Nunca. É mesmo. Aí, tudo muito bom, tudo muito bem. 4 discos lançados, 4 discos elogiados, aí estoura uma treta lá, que é o nosso 6º tópico, a treta com o Roland Grapple e o Wally Kush. Cara, e essa treta é meio difícil de entender ela, inclusive ontem, antes da gente fazer o vídeo, a gente estava trocando ideias, né, buscando ali entrevistas e tal, para tentar entender o que aconteceu, e aí o que a gente sabe é o seguinte, o Michael Wake, ele não gostou da sonoridade do The Dark Ride, que era uma sonoridade mais pesada, com afinação abaixo. Mais sombrio, né, cara? A própria temática do disco era mais sombria. E quem trouxe essa sonoridade? Quem? Roy Z, que é o produtor. E tem algumas desavenças na sonoridade, porque o Roland Grapple, quando ele escuta aquilo, ele fala, pô, é isso que eu quero pra mim. Adorei essa timbragem, adorei tocar com afinação mais baixa. Para ele era o que ele queria. E o Waked não gostou. Mas eles gravam o disco, saem de turnê, terminam a turnê e depois, segundo uma entrevista do Roland Grapple, que ele dá no canal do Rodrigo Flauzino, né, Didio? Ele diz que no dia seguinte eles se despedem no aeroporto, tal, tudo bem, se abraçam, pô, foi legal e tal. No dia seguinte vem um e-mail que ele estava despedido.
E aí ele mete um caô na entrevista, dizendo que ele não sabe por quê, que ele foi despedido, que não tinha acontecido nada, que o Andy Darius chamou ele de traidor e tal. Só que a gente foi buscar uma entrevista do Andy Darius, onde o Andy Darius conta que foi um lance meio que de grana, que o Grapple e o Oli Kush estavam gastando uma grana da banda sem falar nada para os caras, na esperança de que os caras não fossem perceber. E aí, quando eles voltaram da turnê, cantou esses papéis, eles foram olhar, viu que era um negócio absurdo, e aí fala, pô, o cara tá roubando a gente, foda. Cara, é a combinação fatal, ego e grana. Entendeu? Não dá pra... Quando começa com esse caminho aí, tem tudo certo pra dar merda. Então, mas assim, esse tipo de treta, ela é complicada porque você acaba mexendo, né, com duas pessoas que rapidamente se tornaram alicerces da banda, né? Roland Grapple e o Oli Kush, cara, são dois músicos excelentes, entendeu? O Grapple, então, ele tava tendo cada vez mais influência na banda, tanto que, porra, chegou a gravar um disco inteiro, botar pressão para gravar um disco inteiro com essa sonoridade que não era uma coisa bem aceita para todos, né? Eu lembro muito bem da época do Dark Ride, todo mundo questionando a parte da sonoridade, a própria temática, o nome do disco The Dark Ride, sabe? E todo mundo, e o Roy Z era um cara que tava meio que na crista da onda na época, por causa do que ele fez com o Halford, por causa do que ele fez da carreira solo dele com o Bruce. Então, assim... o Halford foi no mesmo ano, né? Isso. Então, e ele já tinha feito o The Chemical Wedding e o Accident of Birth com o Bruce. Isso. Com essa afinação mais baixa. Ou seja, ele tava e além da afinação mais baixa, a questão da produção mesmo, entendeu? Que são discos excelentes, cara. O cara chegou com moral pra fazer essa coisa do Halloween. É o que eu falei, ele tava meio que na crista da onda. Ele era, guardando as devidas proporções, ele tava na onda que o Andy Sneap tá hoje. Foi uma mudança que o Grapple meio que assinou embaixo. Então, assim, foi foda a saída dele. Foi foda essa treta e tal, e a posterior saída. Mas, como eu sempre falo, você não pode ficar preso a essas coisas só pelo lado ruim. Tivemos uma coisa boa dessa saída do Grapple e do Oli Kush, que é o Master Plan. E ao mesmo tempo que a gente tem aí a nova banda, né, o Master Plan, a gente tem o Halloween entrando numa fase meio estranha. E eu acho que aí já dá pra gente abrir o nosso 7º tópico, que é a fase de transição e a busca pela formação ideal. E foi uma fase até que eu diria longa, né, porque para achar um baterista não foi tão fácil assim, né? Eles gravam o Habit Don't Come Easy com o Mark Cross, que veio do Metallium, né? E depois pro próximo álbum eles já encontram o Danny Loeb, mas é uma fase ainda que tá meio estranha. O Sasha Gerstner, ele é um bom guitarrista, mas a banda não consegue ainda se encontrar musicalmente. E, cara, não acho uma fase ruim. Eu acho que o Habit Don't Come Easy tem várias músicas muito boas. O Keeper's Legacy tem músicas muito boas. Todos os outros discos eu já acho que são um pouco inferiores. O Gambling with the Devil, o Seven Sinners, o Straight Out of Hell e o My God Given Right. Mas nenhum deles dá para afirmar que são discos horrorosos. Não, cada um deles tem ali algumas músicas que você peneira, que você tira, que você ouve e fala, porra, isso aqui, se fosse o disco todo nessa pegada, eu acho que em cada um deles você tira aí pelo menos umas 3 ou 4 músicas que são músicas muito boas e que representam o Halloween. Se não impressionam, também não decepcionam, né? Eles engatam um automático ali, uma marcha automática, e vamos que vamos. Então eu chamo essa fase de busca pela formação ideal. Cara, eu sinceramente, o Sasha Gerstner, ele, no Freedom Call, ele fazia a lição de casa, bonitinho ali. Tanto, eu particularmente gosto muito dos 3 álbuns do Freedom Call. E quando eu soube que ele entraria no Halloween, eu falei, porra, cara, bacana o Sasha. Mas aí eu percebi que, cara, ele não sei, ele é aquele
Eu vou fazer uma comparação meio boba aqui, mas, enfim, apenas hipoteticamente falando, né? Ele é o Matthias Jabs do Helloween, né? Ele é aquele cara que tá ali, ele faz certinho, faz bonitinho, mas ele não é um cara que ele se apresenta como um guitarrista pro Helloween. Mas eu também entendo que talvez o momento, né, não fosse... os caras não tivessem tanto tempo assim para buscar um músico, né? A gente sabe que tem contrato com gravadora, tem prazo para se entregar um disco novo, e talvez os caras estivessem passando por isso. Não, eu discordo totalmente, cara. Eu não sei se o Dan tem essa mesma visão. Eu acho que o problema aí não era no Sasha. Eu acho que o problema eram os dois compositores principais, que é o Andy Darius e o Michael Wakeman, e eles entraram num modo automático ali, pode ser. De fazer música. Uhum. Tanto que se você pega desde da reunião pra cá, o Sasha é um cara que se destaca bastante, cara. E sim. Por quê? Porque você tem a química de novo, você tem os caras ali fazendo músicas boas de novo, você tem todo um cenário propício para isso, que não tinha naquela época. Eu acho que eles se preocuparam mais em manter a banda em atividade, lançando discos, mas não... cara, o Helloween, ele tem um lance, Dan, vê se você concorda, bandas como Saxon, Accept, Hammerfall, Primal Fear, são bandas que seguem fórmulas. Todas as bandas que seguem fórmulas, você depende muito dos compositores estarem com a criatividade em dia. Quando esses caras estão com a criatividade em dia, vai sair um discão. Quando eles não estão com a criatividade em dia, vai sair um álbum que tem ali todas as características da banda, que não fogem nada, mas não tem aquela música brilhante. Falta o punch, né? Exatamente. Essa questão da fórmula é um fator, sim. E o Helloween, ele tentou estabelecer fórmulas durante toda a sua jornada. A princípio, no Keepers, parecia que se ia ter uma fórmula, mas na realidade é porque você tinha já tudo pronto. Então, na realidade, estava tudo inserido dentro do mesmo contexto. Aí você teve começaram as mudanças. Com essas mudanças, você teve mudanças nas fórmulas também, porque eram pessoas diferentes aí. É aquele lance que eu falei é o mesmo prato sendo servido por pessoas diferentes. Então, uma hora você vai sentir um aroma, um sabor diferente. Eu concordo com o Fábio que a coisa ficou muito mais na mão do Michael e do Darius, então não era de se esperar que você não tivesse muito espaço para as outras pessoas acabavam sendo... não como demérito, mas executoras da linha de raciocínio, né, das pessoas que estavam efetivamente produzindo alguma coisa. E eu concordo também com o que o Fábio falou com relação ao lançamento do disco pós-reunião, onde o Sasha conseguiu ter um pouquinho, já estava começando a ter nos shows da reunião, já estava começando a ter um pouquinho mais de protagonismo, não era aquele cara que parece que o holofote não brilha para ele, só brilha pro resto da banda. E eu acho que no disco também a guitarrinha dele começou a ficar um pouquinho mais sobressair um pouquinho mais. E eu acho que é legal a gente, até o próximo tópico, porque em paralelo ao que estava acontecendo do Helloween, tá nessa fase ali, lançando uns discos que, poxa, não eram ruins, mas também não eram excelentes, tava ali cumprindo a tabela, fazendo turnês e tal, aumentando a base de fãs, tentando se manter relevante, né? Batendo o cartão, né? Ao mesmo tempo que acontecia isso, você tinha toda uma movimentação diferente fora do Helloween, com ex-integrantes do Helloween, que esse é o nosso 8º tópico, né? Que é o retorno do Michael Kiske ao metal e a aproximação com o Kai Hansen, né? Você tem o Michael Kiske aí sendo trazido de volta ao metal através do Avantasia, né? O Tobias Sammet traz ele de volta para gravar, ele começa a participar dos shows do Avantasia, aí aquela ideia dele de não quero mais fazer parte desta cena metal, porque isso foi muito ruim para mim, já começa a quebrar isso, aí já entra o Place Vendôme, que é uma banda de hard rock, aí vem um pouquinho na frente a ideia do Unisonic. Quando ele se encontra com o Kai Hansen nos shows do Avantasia, ele chama o Kai Hansen para gravar o Unisonic, e aí você começa a ter um lance que começa a ficar meio que não tinha como não acontecer.
né? É um Halloween no universo paralelo. Exato. Porque os shows do Unisonic, você já tinha ali a dupla, Kai Hansen e Michael Kiske, cantando A Little Time, cantando I Want Out, cantando March of Time. E... Cara, March of Time foi muito golpe baixo, velho. Puta que pariu. A gente viu no Monsters, né? Isso aí. Cara, foi animal. E ao mesmo tempo que tá acontecendo essa junção do Kai Hansen com o Michael Kiske, você tem uma figura muito agregadora, que é o Kai Hansen, que ele sai da banda lá atrás, mas ele não brigou com ninguém. Ele saiu e falou, galera, segue o barco aí, eu vou seguir o meu, tá tudo certo, o Halloween precisou do baterista lá, pô, leva aí. Depois eles fizeram a turnê em conjunto, o Halloween com o Gamma Ray, né? O Kai Hansen foi lá, fazia participações no final do show do Halloween, sempre ali junto com os caras e tal, e aí começa a rolar aquela onda, aquele burburinho, aqueles rumores, né? Poxa, será que rola e tal? E acontece um encontro inusitado entre o Michael Kiske e o Michael Waker em um festival europeu, onde o Halloween ia tocar e o Unisonic ia tocar. E é interessante que tem a entrevista do Michael Kiske, e acho que até no canal do Regis Tadeu, cara, que ele conta... Ô, Fábio, posso abrir só uma observaçãozinha aqui para que as coisas se alinhem. Engraçado que no Unisonic, o encontro do Kiske com o Kai Hansen, você tem também os caras de qual banda? Pink Prince 69. E isso aí então, vai fazer toda a diferença, porque o baterista do Pink Prince 69, ele tinha um contato com um cara que era agente do Halloween, né? E aí vai fazer toda a diferença. Mas antes disso tem esse lance do encontro, que a maior briga que teve foi o Michael Kiske com o Michael Waker. E aí quando eles se encontram nos bastidores do show, o Michael Waker vai até o Michael Kiske, e o Michael Kiske conta que ele não esperava. O Michael Waker vai até ele e fala, cara, o que eu fiz para você que você não consegue me perdoar? E aí o Michael Kiske fala que na hora que ele escuta aquilo, ele começa a pensar no que o Michael Waker tinha feito para ele, que ele não conseguia perdoar, e ele não conseguia mais achar aquele motivo. Morreu. E aí ele fala, porra, nós estamos vacilando aqui, estamos alimentando uma parada que nem existe mais. E aí, a partir daí, cria-se uma expectativa. Mas o Kiske estava no Unisonic, estavam gravando os 2 álbuns do Unisonic são muito bons. E após um show do Unisonic, onde eles tocam diversas músicas do Halloween, o Kai Hansen se aproveita daquele momento propício dos bastidores, e ele chega no Michael Kiske e fala, cara, a gente precisava fazer alguma coisa com o Halloween. E aí o Michael Kiske, pela primeira vez em anos, que ele nunca tinha falado isso, em todas as entrevistas ele negava, pela primeira vez ele vira pro Kai Hansen e fala, cara, vamos fazer alguma coisa com o Halloween. E quem ouve essa parada? O batera, que tinha o contato com a gente do Halloween, cata o telefone na hora, na fofoquinha. Ó, escutei um papo assim. E aí o Michael Waker liga pro Michael Kiske. Eles começam a conversar. Tem o lance do Kiske ter que se encontrar com o Andy Darius para ver se rola a coisa ou não rola. Mas a gente já entra no próximo tópico. Eu queria que vocês comentassem primeiro um pouquinho sobre isso. Cara, eu, assim, tirando a parte romântica, que é muito bonita, né? Com certeza, o Kai Hansen deve ter falado pro Michael Kiske o seguinte, irmão, imagina a grana que vai entrar nesta porra. Entrou, imagina, né? A grana, porra, pra caralho. Pink Cérebro, nós vamos dominar o mundo, cara. Porra, entendeu? Então, assim, quando o batera do Unisonic liga pro agente do Gamma Ray, ele chegou, meu irmão, prepara uns patacos de dinheiro aí que vai rolar, entendeu? E aí o cara chegou jogando tijolo de dinheiro na cara do Michael Kiske, cara. Sabe? Não vamos ser romântico / cego. Mas era uma puta. Cara, essa parte dos 2 Michaels se abraçando e, porra, não tem nada a ver a gente continuar brigado e tal, isso é foda, isso é maneiro. Essa reconciliação. Porque, cara, fica imaginando o que passa na cabeça dos caras, o que eles viveram, o auge que eles viveram, entendeu? E ter uma chance de reviver isso e de uma forma sincera. Eu falei da grana e tal, isso é uma parte importante, a música é o trabalho dos caras, entendeu?
Mas, cara, cara, o clima nessa turnê deve ter sido muito foda, velho. Eu vou te falar uma coisa, ô Dan. Eu acho que esse lance da sinceridade foi tudo, cara. Porque... Sim, com certeza. Quando a gente daqui a pouco vai entrar no lance da Pumpkins United e dá pra gente discorrer bastante sobre esse tema. Sim. Porque eu também fiquei totalmente com essa pegada que sabe quando você vê o negócio acontecer e você fala, cara, isso vai ser um fanservice do caralho, velho. Os caras vão fazer uma turnê e depois nunca mais vai olhar um na cara do outro. Eu pensei isso. Mas quando eu vi, comecei a ver as entrevistas, principalmente essa que o Kiss deu, você consegue enxergar de uma outra forma a parada. Não, mas é o que eu quis dizer quando eu falei da grana, cara. Era só mais um atrativo. Claro. Entendeu? É a cereja do bolo. Porra, você poder voltar a tocar aquelas músicas que trouxeram você para um patamar. No caso, o Michael Kiske, por exemplo, tá? Michael Kiske, ele teve toda essa crise existencial dele, não quero mais fazer metal e tal. Metal é nocivo para minha vida, aquela coisa toda. E no final, ver que ele estava marinando ali um ódio, uma mágoa, que no final ele nem lembrava mais o que era, cara. Entendeu? E aí você se livrou dessa merda e ainda vai ganhar dinheiro pra caralho com isso. Ou seja, é o melhor cenário possível, cara. É o melhor cenário possível. Tópico United. Fábio, eu só queria falar uma coisinha, só voltando ao tópico anterior, rapidinho. Não vou me prolongar muito. O Dan falou da questão do dinheiro, e eu acho que isso passou na cabeça de todo mundo. Eu acho que talvez eu tenha sido o cara que não tenha pensado nisso, porque quando eu vi aqui o show do Unisonic com o Gotthard abriu e o Unisonic, evidentemente, foi a atração da noite. Então já dava para você perceber ali o Kai Hansen e o Kiske, cara. Meu, eles pareciam duas crianças, dois adolescentes brincando, assim. Teve uma hora em que o Michael Kiske, né, cara, que se passando na cabeça, tipo, pô, o que é que eu vou cantar agora? E ele começou a cantar Elvis, né? Aí o Kai Hansen falou, não, você não é Elvis, para de cantar. E aí todo mundo caca. Então você percebe, meu, o show inteiro, eu acho que se alguém que vai ver essa live foi nesse show aqui em São Paulo, percebeu que além de uma excelente banda no palco, você tinha dois caras que pareciam duas crianças brincando, passando a mão na cabeça do outro, assim. Então eu acho que ali, cara, eles já estavam sadios de todos os males que deveriam ter, que aconteceram, né? Então eu acho que aquele momento no Unisonic, cara, ele foi importante lá no final pro Halloween, que é onde a gente vai entrar agora. Na verdade, não, mas eu concordo totalmente. Se você pegar os primeiros shows ali que a gente tem gravados em vídeos com uma certa qualidade legal, inclusive aqui no YouTube tem, se você pegar os primeiros shows do Halloween ali do turnê do Keepers 1, do Keepers 2, o que era legal da banda era isso. E o Kiske e o Kai Hansen parece que eram os caras que traziam isso. Agora sim, falando da Pumpkins United, porque o que aconteceu foi o seguinte, o Michael Waker ligou pro Kiske e falou, cara, só depende de você, né? E o Kiske falou, não, cara, eu acho que daria pra gente pelo menos sentar pra conversar. E aí o Waker chega e fala pra ele o seguinte, isso aí contado pelo Kiske. Ele fala, só tem um problema, a gente tem um cara na banda hoje, que é um cara muito importante, que é um dos líderes da banda junto comigo, que é o Andy Darius. E eu não posso fazer nada sem o Andy Darius concordar 100% com isso. Então eu vou te pedir para você marcar com o Andy Darius, para vocês se encontrarem, para vocês se conhecerem, para vocês trocarem uma ideia. E aí, dando tudo certo, a gente vê o que a gente faz. Só que aí entra o lado inusitado da coisa, porque o Kiske e o Darius nunca tinham se falado, velho. E aí o Kiske liga pro Andy Darius, eles marcam. O Darius tem uma casa em Tenerife. E aí o Kiske vai pra lá. E o Kiske ia pra lá pra passar 2 dias. Os caras ficaram 15 dias, velho. Os caras ficaram 15 dias. E Lua de mel, né? Eu vi entrevistas tanto do Darius quanto do Kiske, e ambos falando a mesma coisa. Que foi, tipo assim, um encontro como se os caras já se conhecessem há décadas. Tipo, se deram muito bem, bateu as ideias. E então, tipo, foi um lance assim de, porra, cara, esse cara é meu brother de anos que eu não conhecia. Doido, né, cara? Muito louco. E a visão do Darius, eu acho que contribui muito com o que o Dan tava falando. A visão do Darius é muito importante
para essa parada de dar certo a coisa. Porque o Darius, na verdade, ele era o estrelinha da banda, o frontman, porque ele precisava ser. Mas ele não tinha esse espírito de eu sou o cara. Inclusive, ele fala que quando o Michael Kiske volta e que o Michael Kiske vai cantar as músicas dele e ele pode focar só nas músicas que ele gravou, que ele fala, porra, cara, era tudo que eu queria, velho. Melhor dos mundos. Porra, o cara vai cantar lá Eagles Fly Free, não vai se matar, eu não vou precisar ficar ouvindo crítica de fã e vou estar lá atrás do palco fumando meu cigarro, esperando a minha vez. Então, assim... E teve um lance de autoconfiança dele também, né, cara? Dele se garantir, né? Ele não desceu, peraí, não, eu tô aqui de frente a um cara que é top. Não, talvez ele só olhou ali e viu um cara que era tão bom quanto ele. Na cabeça do fã do Halloween, o Michael Kiske era um vocalista muito melhor. Mas quando começam os shows, os fãs começam a olhar e falar, porra, cara, o Andy Darius é foda pra caralho também. Sim. Porra, né? Mas, cara, quem não enxergava que o Andy Darius era foda, entendeu? Era a viúva de Michael Kiske. Desculpa. O cara que tem. Valeu, boa live. Até mais. Cara, o cara que tem um ouvido pra música e não fica preso a esse tipo de coisa, entendeu? O cara sabe da qualidade que o Darius tem, principalmente cantando as músicas dele. Eu não achava ruim o Darius cantando Keeper of the Seven Keys, por exemplo. Eu não achava tão ruim, entendeu? Não era a mesma coisa, mas não era tão ruim, não era a mesma coisa. Porque a Keepers, ela tem algumas passagens um pouco mais médias, digamos assim, não tão lá no alto. Quando eu ia lá pro alto, que dava merda, entendeu? Mas a então, parte média não era tão ruim. Olha que interessante, cara. Porque... quando junta ele com o Michael Kiske no palco, você tem nessa turnê de reunião, você tem diversas situações pitorescas. Por exemplo, na gravação do DVD do Novaken, o Kiske tá com a voz meio fodida, cara. Ele vinha de uma gripe e tal. Aliás, ele teve uns problemas umas 2 ou 3 vezes durante a turnê, de pegar gripe, fuder a garganta e tal. O Kiske era um cara que ele tava gravando em estúdio, ele não tava segurando um show de 3 horas todo dia. Então essa primeira turnê foi meio foda pra ele. Foi sim. E no show do Wacken, ele tá segurando ali a onda ali, mas você vê que tem algumas músicas que ele tá se poupando, você vê que a garganta dele não tá legal, e aí na Eagle Fly Free, ele acaba de fuder. Ele segura quase o show inteiro, mas ele acaba de fuder na Eagle Fly Free. E depois da Eagle Fly Free, vem a Keepers, que tem umas partes altas pra caralho. E aí o que você tem nessa hora? Você tem o Darius lá atrás do palco se ligando que o Kiske tá com dificuldade, e aí ele entra no palco e ajuda o Kiske nas partes altas e faz. Muito foda, aí cara. Aí você fala, caralho, velho. Isso é parceria, né, cara? Quando que tu ia imaginar uma porra dessa? Não, mas e ele entra e faz os agudos lá no alto, cara. Muito foda isso. Cara, o Darius, ele, assim, eu não conheço o cara pessoalmente, eu não sei o que o pessoal fala dele. Eu tenho muita impressão que ele me deixa. Ele tem cara de ser um cara bem parceiro, assim, entendeu? Tem cara. Eu sempre achei que o Weikat, com aquela cara dele de poucos amigos, poderia ser um cara mais pau no cu, né? O Weikat é tipo o Diabo Veste Prada, né, cara? Aquela carinha meio... Mas olha que Miranda, né? Olha como um papo leva ao outro, né? Um tópico leva ao outro. Eu sempre tive essa impressão do Weikat, mas aí quando eu vi também esse depoimento do Kiske falando do cara ter ido até ele, eu já falei, porra, isso foi legal pra caralho. Demonstra humildade, né, cara? Eu queria entrar falando agora do Kiske e do Darius, eu queria entrar justamente para falar sobre isso, né, cara? Eu acho que o bacana em tudo isso, a gente enxergar, e aí a gente sai um pouquinho da música e falando da vida, né? Eu acho que é muito bacana, e para quem segue, principalmente, essa linha de raciocínio, é você entender que o tempo é o dono de tudo, cara, entendeu? Sim. Então não adianta você brigar hoje, nós temos aqui, até nós brincamos aqui agora há pouco, né? Vocês acabaram de brigar, eu tô voltando, né? Eu e o Fábio aqui discutindo sobre música,
E tem essa coisa da gente falar, da gente gesticular, falar, não, mas você tá, não, mas cara, e tem isso. Nós somos assim, cara, nós somos humanos, a gente tem essa coisa. E você tem, a missão mais difícil, cara, do ser humano é entender o próprio ser humano, né? Sim. Porque o problema não tá em quem fala, e sim em quem interpreta. Porra, então, você chegar nesse patamar, né, cara, e dizer assim, porra, bicho, peraí, você olhar para trás e perceber que aquilo foi só uma bobagem, e mesmo que tenha sido uma coisa muito séria, cara, o tempo vai trazer um peso totalmente diferente, cara. O que foi tão agressivo para você há 10, 20, 30 anos atrás, hoje pode ser a coisa mais moleque do mundo. Cara, onde é que eu tava com a cabeça? E às vezes você não vai nem lembrar, né? Às vezes você não vai nem lembrar. Cara, isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, cara. Exatamente. Então eu acho cara, Ó, eu não vou muito longe, cara. Tem tretas que eu arrumei há 3 anos atrás que eu não arrumaria hoje, cara. Até o que a gente estava falando sobre o Sasha Gersner, cara. Porque você tem um Andy Darius ali que sempre foi subestimado, e aí ele divide um protagonismo com o Michael Kiske de uma forma que muita gente não esperava, e aí você tem um trio de guitarristas onde você tem ali a dupla clássica, Kai Hansen e Michael Wackett, e aí você fala, puta, onde que o Sasha vai entrar? E entra legal, cara, e o cara entra com destaque, ele não entra só como o guitarra base, não, ele entra ali bem, com destaque. Então você vê que é uma banda que antes de fazer a reunião, ela realmente olhou todos os pontos do que ia ser feito para fazer a coisa bem feita, né? E enxergar a qualidade um do outro, né, Flávio? Sim, e tem até um ponto contratual, tem até um ponto contratual de antes de fazer a turnê, eles conversam, o Kiske vai na casa do Darius, dá tudo certo, aí fazem uma reunião com todos juntos, sentados na mesa e tal, e o que eles fazem? Isso eu achei uma puta de uma atitude, acho que o mais legal de tudo foi isso, cara. Os caras pegam e falam assim, olha, não vamos assinar contrato, vamos sair, vamos tocar. Mas o acordo vai ser de boca? Vai ser de boca, cara. Todo mundo se conhece aqui há 20, 30 anos aqui, vamos fazer a turnê, a divisão é igual, e aí se der certo, se a gente fizer os shows e der certo, aí a gente senta e faz um contrato e vê o que a gente vai fazer mais pra frente. E os caras saíram para fazer a turnê, os shows que eles vieram fazer aqui no Brasil, no México e tal, não tinha nem contrato assinado, cara. O contrato que se assinava era só pela questão do show, não exato, não, mas não tinha um contrato assim, ó, a banda, somos 7, é dividido em tal parte, será uma turnê de tal ano, tal, não tinha nada disso. Sabe, mas, Fábio, é engraçado, cara, pra mim, cara, você trabalhar num cenário desse aí, é você trabalhar com uma certeza. Cara, era óbvio que essa porra dessa turnê ia ser super bem sucedida. Entendeu? Era óbvio. Eu lembro que quando começou a se aventar a hipótese do Kiske voltar e ainda voltar, me lembrou muito o lance da volta do Bruce, que não tirou o Gianni Gears e trouxe o Adrian Smith de volta, sabe? E a mesma coisa pro Darius e pro Sasha, entendeu? Para todo mundo que tava ali. Então seria muito injusto você ter uma visão de vamos trazer o Kai Hansen e o Michael Kiske de volta e foda-se esses dois aí. Não, cara. E mais uma vez mostra que a gente tinha uma porra de uma impressão escrota do Michael Wackett e ele foi o cara que tava pensando em todo mundo. Que ele chegou e falou, me desculpa pelo que eu fiz, apesar de eu não lembrar mais o que eu fiz pra você. E, beleza, você me desculpou, vamos voltar a tocar? Beleza, mas fala com o Andy Darius, porque ele é um cara importante pra caralho nessa brincadeira. Sim. E teve outra parte, cara, porque o Andy Darius foi o cara que lançou isso na mídia. Porque começou assim, quando ficaram sabendo que o Kiske tinha conversado com o Wackett, foram na entrevista caçar assunto, repórter caçar assunto. Aí começa a querer polêmica, né? Pô, Andy Darius, tá veiculando aí que pode rolar uma turnê de reunião e tal. A resposta do Andy Darius foi a seguinte: poxa, tomara que tenha. Ia ser muito foda assistir esses caras tocando junto de novo. Foda, né, cara? Toma aí, o caçador de polêmica, filho da puta. Qual a próxima pergunta mesmo? Um cara desse, ele chega e desliga o microfone e vai embora. Não tem mais o que falar. Over, né? E aí eu acho que a gente pode até entrar no último tópico, porque
que é a gravação do novo álbum, né? O que acontece? A turnê foi muito foda, todo mundo que assistiu gostou. Porra, eu assisti, foi foda. Foi lindo, foi cara. Puta que pariu. Muito bom, foi muito bom. E ó, eu fui no show que teve no Espaço das Américas, que teve aquela merda no som lá. Eles foram tocar, o Kai Hansen teve que tocar, eu não lembro qual era a música agora. 3 vezes eles tocaram Ride the Sky. Ride the Sky, isso aí. O Kai Hansen começava a tocar Ride the Sky, aí puf, caía. Aí começava a tocar de novo, puf, o som caía. Aí na terceira foi. Então, e aí a turnê foi foda, e ficou a dúvida, pô, e agora? Como que vai fazer? Vai ter um disco? Como que vai ser esse disco? E aí os caras sentaram, fizeram uma nova reunião, aí sim, ó, cara, deu certo pra caralho, vamos continuar, a banda agora, a partir de agora, é 7 caras, e nós vamos gravar discos. Aí assinou o contrato, tal, tudo belezinha e tal. E aí você tem a confirmação, depois da assinatura do contrato, você tem a confirmação de tudo isso que a gente está falando. Porque nessa mesma entrevista que o Kiske dá pro Regis Tadeu, ele conta, cara, se vocês ouvirem o disco com atenção, como já fizeram, vocês vão perceber que não é simplesmente assim, ó, pô, tem uma música do Kiske e uma música do Darius. Não, em quase todas as músicas, os 2 ou os 3 cantam em determinada parte. Não é o lance individual de, ó, música do Darius, música do Kiske, não, cara. E como que eles chegaram a isso? A ideia central de compor o disco era que algumas músicas o Kiske cantasse e algumas músicas o Darius cantassem. Só que os dois estavam no estúdio e aí começou a rolar uma parada assim, ó. O Andy Darius gravou uma parte. Aí ele ouvia e falava, porra, cara, eu acho que se essa parte aqui você cantasse, ia ficar legal. Aí o Kiske ia lá e cantava. Aí eles ouviam e falavam, pô, ficou legal. Aí o Kiske ia lá, cantava e falava, pô, isso aqui não é pra minha voz, isso aqui é pro drive do Darius. Aí eles iam isso lá... Quando não rolou as dobras também, né, cara? Os dois cantando juntos, né? E aí ele comenta na entrevista, ele diz o seguinte, ele fala que já passou aquela fase moleque de tudo eu, do ego, de eu quero aparecer, e agora eles entraram numa vibe de quê? De o que é bom pra banda, o que vai ficar legal na música. Então não importa se sou eu que vou fazer ou se é ele que vai fazer. Vai ficar legal? Vamos fazer, porra. O Halloween, de forma meio tardia, eles atingiram uma maturidade que toda banda deveria ter. Total. Entendeu? Só que normalmente a gente começa a banda quando a gente é moleque, né? Então é difícil você ter maturidade nessas horas. Entendeu? Mas é isso, cara. Música envolve paixão, principalmente se você está envolvido na criação dela. E quando tem paixão, cara, tem eventualmente uma treta ou outra se você não tiver maturidade para lidar. Então, cara, toda essa questão da gravação do Darius achar que esse pedaço vai ficar melhor com o Kiske, ou então no Kiske achar esse pedaço vai ser melhor com o Darius, ou então os dois entrarem numa de fazer a parada juntos. Cara, é simplesmente a maturidade dos dois que já tinham estrada pra caralho percorrida, entendeu? Sim. Pensando em fazer o melhor pra todo mundo. Cara, se isso aqui ficar foda, você vai ganhar, eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar. Então vamos fazer, cara. Vamos fazer desse jeito que vai ficar foda. E é isso, cara. Ô Didio, e quer mais exemplo de humildade também, que a gente tá falando bastante do Kiske, do Darius e do Wakad, mas do Kai Hansen, que chega na banda com o status de maior compositor de todos os 6 ali, e aí o cara entrega uma música, e aí você vai assistir uma entrevista dele e ele fala o seguinte, eu tinha composto mais 4, mas eu achei que as músicas que eles estavam escrevendo eram melhores, e que essas aqui tinham muito cara de Gamma Ray, então eu deixei elas quietas, entreguei só essa, e na próxima a gente manda mais. Cara, isso, eu acho que isso mostra, além da maturidade que a gente já levantou tanto a bandeira aqui, eu acho que isso mostra também um outro lado, né, de repente na cabeça do cara, o cara diz assim, bicho, com quantos anos eu tô hoje mesmo? 50, 60? Peraí, eu não vou viver mais 60 anos, né, cara? Então, assim, talvez eu tenha 20, 30 anos. E aí os conceitos mudam, cara, entendeu? Porque o que o cara...
o que se construiu já tá bom. De repente, a partir de agora, cara, é assim, vamos viver intensamente os momentos bons, cara. É isso que vai... só que no caso deles, são momentos muito bons, né? A gente sabe muito bem disso, evidentemente. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que tem algumas bandas, e a gente que lê bastante e procura se informar, a gente vê casos como o Halloween, como o Scorpions, como o Klaus Meine, como o Def Leppard, né? A gente vê, tem o Gotthard, né? Tem muitas bandas que tem essa coisa, e é muito bacana, cara. Então eu acho assim, aí você chega, para finalizar aqui, ao ponto de dizer assim, cara, se essa banda, ela chegou onde chegou, hoje você percebe que, mais do que nunca, ela merece tudo isso e muito mais que possa acontecer. Só para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu acho que não dá para falar desse último disco sem mencionar o cuidado que os caras tiveram para fazer com que esse disco soasse do jeito que soou, tivesse todas as representações que traziam referências dos álbuns anteriores, desde a capa, que você tem ali referências ao Walls of Jericho, ao The Time of the Oath, aos Keepers, ao Keeper 1, né, e o 2 também, né, até a gravação, cara. A gravação desse disco foi toda diferenciada. Eles buscaram 2 estúdios para gravar o álbum. Um deles foi o Valhalla Studio, que foi onde a banda gravou o Master of the Rings, o The Time of the Oath e o Better Than Raw. Então parte do disco foi gravada ali. E a outra parte do disco, eles foram pegar o estúdio onde eles gravaram o EP Halloween e o Walls of Jericho e os Keepers. Caraca. E o Danny Loble descolou a bateria que o Ingo usou para gravar os Keepers, para gravar o álbum, cara. Foda, então, né? assim, os caras fizeram um trampo de imersão dentro da própria discografia e você enxerga esse resultado ouvindo o álbum. Que é eu e o Didi falamos muito isso, né, no privado, que é um disco que viaja ali por todas aquelas partes, né, da discografia. Na verdade, eles montaram uma nova história, revivendo a própria história, né? Exato. E até o lance do disco ser auto-intitulado, né? Que, tipo assim, geralmente é o primeiro que é o auto-intitulado. É tipo assim, ó, começamos de novo. Isso é o que vai vir daqui pra frente. Basicamente dizer que efetivamente o Halloween voltou, né, cara? E a gente agradece, né? É uma história que eu acho que ficou um pouco longa aí para quem estiver assistindo, mas eu acho que é uma história que valia a pena ser contada, né? Tem outras bandas, né, que têm histórias parecidas, a gente vai fazer a nossa lição de casa direitinho, vai entregar aí mais algumas, tem algumas que já estão no pente, né? Até se vocês quiserem, deixa nos comentários as bandas que vocês querem ver um vídeo desse. Eu ia falar isso agora. História em 10 tópicos. Não esquece de curtir o vídeo se você não curtiu. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho e dar uma olhada nos nossos links oficiais que estão todos aí na descrição do vídeo. Ô, Fábio, e só para encerrar aqui, é sempre bom a gente falar isso, aliás, procurar sempre falar nos nossos vídeos, né? Que o que a gente diz aqui, as nossas opiniões pessoais, são pessoais. Então, a opinião do Giovanni, ela é só do Giovanni. Ela não representa o Mundo Metal. A minha opinião eu estou dentro de um grupo chamado Mundo Metal, mas as minhas opiniões, elas são baseadas nas minhas vivências. Então, assim, não é uma verdade absoluta. E deixando bem claro, como eu sempre digo, a questão de respeitar aquele cara que pensa o contrário. Nós três aqui divergimos em alguma coisa. Em alguns momentos a gente diverge bastante. Mas tem um item principal aqui. Essas divergências, elas não chegam até o nosso lado humano, amigo, né? As nossas amizades não vão se desfazer por conta, nós não vamos xingar, apontar o dedo um para o outro por conta de uma divergência. Então, assim... Por enquanto, claro, se você continuar falando mal da minha camisa do Pink Floyd, vai dar merda, eu tô te avisando. Eu não falei nada do Pink Floyd, eu falei do Pink Floyd. Então, olha aí, tá? Então é isso, galera, deixar bem claro que, assim, não existe verdade absoluta, né? Cada um tem uma visão, e o que a gente fala aqui, eu acredito que eu posso falar por todos, né, são opiniões nossas que podem ser contestadas dentro de uma ética, de um respeito, evidentemente. É isso. É isso. É isso aí.
Galera, respeito em primeiro lugar, tá? Vamos entender que a gente tem vivências diferentes, a gente absorve as coisas de formas diferentes, cada um aqui é um indivíduo, e o que mantém a gente aqui hoje é exatamente a amizade, a admiração e o respeito que a gente tem um pelo outro. Então, isso só acontece porque o respeito é a primeira coisa que está em pauta aqui. Tá? Eu conheço o Fábio há não sei quantos anos, a gente já está nessa caminhada aí, já estamos só de Papo de Boteco já são 25 edições, fora resenha. E outras coisas. Fora as resenhas no Zap. Pois é, fora isso. Então, cara, uma coisa que nunca faltou entre a gente, e mais recentemente com o Gijo. Paulão eu acabei conhecendo em outra esfera, mas também, e todo mundo, Alê, nosso Cajuzinho, nosso Dolinho, entendeu? Will, todos os nossos caminhos aqui se cruzaram de alguma forma, e o que mantém tudo aqui unido é o respeito. E a música, então, né? E a música, claro. Exato. E então, cara, o segredo é esse, é continuar nesse caminho aí que a gente vai longe. É isso aí. É isso. Eu acho que vocês encerraram muito bem. Eu não vou nem falar mais nada. Só até a próxima e coloquem aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo. É isso aí. Valeu, pessoal. Carteiro!